Quem nunca errou que atire a primeira pedra e quem nunca se sentiu estrangeiro e um alien na sua própria realidade, sem ser aceita, sem ser aceito e vivendo em isolamento, luto, reclusão. Isso é o tema de Ninguém Vai Te Salvar, porque no final das contas, no frigir dos ovos mesmo, ninguém vai nos salvar, só nós mesmos. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e você está no Filodoxia para um bate-papo, uma resenha com spoiler de Ninguém Vai Te Salvar. Simbora! E aqui você já sabe, hoje eu vou pedir logo, antes que o não dito e o estigma social acabe conosco, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Bom, o filme estreou aqui no Brasil já faz um tempo, lá no Star Plus. É um filme muito bom, Brian Dunfield, editor, coloca ele aqui por favor. Ele traz um filme bastante original, numa ideia bem Twilight Zone, uma ideia de conto, né, que conta essa história da Bree e o seu luto, o seu trauma, sua relação com um outro. E aí também eu já chamo aqui Kaitlyn Dever, excelente personagem, excelente trabalho de atriz, um texto que não é verbal e tem um propósito narrativo nisso, né, como a gente bem viu. A minha ideia aqui não é fazer um explicado, mas sim discutir a temática ou as temáticas possíveis aqui e Ninguém Vai Te Salvar. Nunca um sci-fi, a ideia de invasão alienígena foi tão bem usado no sentido dos clichês da ufologia, né, do imaginário sobre o que é o ET, a invasão e tudo mais, para falar de questões psicológicas, sociais, do estigma social. Então assim, não é nem meio uma questão de conteúdo, mas uma questão de forma. O que é dito é muito comum, já foi dito até de melhor forma por outros autores, filmes e obras, etc. Mas a forma como o Brian traz isso aqui, ela é bem interessante, bem cativante. Então falando da Kaitlyn Dever, né, ela faz um trabalho muito bom, ela segura muito bem o filme aqui com as suas emoções, microexpressões, respirações, o diretor como trabalha isso, como é que eu posso dizer? Mostra e enquadra isso de uma maneira boa, né? Ele trabalha também todos os clichês junto com ela, dessa coisa da perseguição, do invasor, e o filme também tem uma acuração, uma precisão, um esmero técnico muito bom. Não poderia deixar de ser, com um filme sem fala, que o som fosse muito bom, o design de som fosse muito interessante. Os efeitos práticos também aparecem ali às vezes, mas a maioria digital, nem sempre tão bom, mas assim, sinceramente, pouco importa, né? Os três designs dos ETs ali, né? O baixinho, aquele louva-a-Deus e tal, são efetivos. Tem até certo humor no filme, né? Quando ele cai do telhado ali, o grande bichão e tal, ele cai do telhado, tem um humor assim interessante e tem como é que eu posso dizer, um senso de urgência e de ritmo muito bom no filme. Mas vamos lá para o... Momento Filosófico. Bom, e aqui eu vou chamar três figuras para esse momento filosófico. Eu vou começar aqui com Anna Freud. A Anna Freud, ela tem vários conceitos, né, dá seguimento ao trabalho de Freud, mas os mecanismos de defesa do ego, eu acho que é o que dá mais para aplicar aqui, né? Você vê que o mundo da Bree ali, a passarinho, né, o mundo da Bree é um mundo de faz de conta, é um mundo meio infantil, né? Então, assim, dentre tantos mecanismos de defesa do ego, você tem a regressão. Não estou dizendo que exatamente é isso que acontece aqui, mas tem traços simbólicos disso, né? De voltar a um período de se manter estática, como tem a luz vermelha lá no final, né? De se manter parada em um momento idílico, em um momento fantástico, em um momento da infância ali, aos 12, 14 anos ali. Ela mantém, de alguma forma, é um jeito dela elaborar suas questões, se manter, em certa medida, nessa regressão, nessa quase que infantilização em algum ponto, né? Essa coisa meio da mulher da década de 50, essa coisa da carta, do lacinho, dos desenhos, da delicadeza. Tem ali muito dessa questão da regressão como um ambiente, ou criar um ambiente, manter um ambiente de encenação, de controle e de segurança emocional. Então, a Anna Freud seria o primeiro ponto aqui pra gente pensar. Outro que a gente pode trazer aqui é o próprio Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele trata a ideia do luto como trabalho, né? O alemão trabalho, a ideia do luto como um trabalho que precisa ser feito para, como é que eu posso dizer, reintegrar no eu um buraco, uma lacuna que foi deixada. E aí tem uma diferença com o próximo pensador que a gente vai dar uma olhada aqui, que é Lacan. Para Freud tem muito a ideia de
castração. E castração, segundo Lacan, está num campo do simbólico. Então, quando você tá de luto, né, voltando aqui a Freud, é você que tá de luto, não o sujeito que morreu, que perdeu a vida. E tem uma questão aqui mais grave, né, para nossa personagem, que ela perde o referencial feminino de cuidado, que é a mãe, e ela também perde e mata parte de si da sua infância que estão nessa sua amiga, né, na Maud, que a cidade abraça, não por acaso, porque ela é filha do prefeito, tem um mecanismo de poder e de estigma social. Quem vai ficar do lado da pária? Quem vai ficar do lado daquela que não tem nada a oferecer politicamente, socialmente, em termos de poder? Obviamente ficam do lado do xerife, que é quase que um prefeito ali, e de sua família. No caso aí, voltando a Freud, esse luto então tenta reintegrar no interior do eu com desejo, né, com as pulsões e tudo mais, a pulsão de vida, a pulsão de morte. Mas o bom trabalho do luto é um preenchimento dessa lacuna que foi deixada. E aí o Lacan, nosso terceiro e último pensador, editor, coloca ele aqui por favor, Lacan, ao contrário de Freud, que trabalha a ideia de castração, do interdito, complexo de Édipo, que pode ser também realocado para o luto, né, como uma interrupção, uma castração, segundo Lacan, no campo do simbólico, Lacan trabalha na ideia de privação. E aí tem um ponto muito interessante, né? Dos trabalhos que tem que ser feito para o luto, tem uma ideia que é muito interessante, que é assim, o sujeito enlutado, pegando Lacan de modo geral, né, tantos outros, mas tem uma ideia do sujeito deprimido, né, nem tanto melancolia, mas o deprimido. E o deprimido, ele esconde o seu gozo, ele é privado do seu gozo, que é muita simbologia da canção, da música que ela tem em casa. Como pode uma mulher, uma menina que matou a sua amiga com 12 anos, dançar? Como seria aceito isso? Isso não seria aceito, isso não é possível. Ela tem e deveria estar enlutada o tempo inteiro. Não pode haver alegria, gozo. Olha que interessante isso, né? O filme termina com o resgate desse gozo possível, mesmo tendo feito o que ela fez, algo nefasto e terrível, mesmo também sendo na infância, algo que é muito estranho a cidade não perdoar, né? Numa segunda infância, uma fase de um jovem ali, 12, 14 anos, mas se permitir, além de ter alegria com a morte, né? Nessa privação e o sujeito deprimido esconder o seu gozo, se priva da voz, se priva do verbal, algo muito simbólico no filme, né, com a ideia do não dito, né, mas ela fala o tempo inteiro, ela se comunica o tempo inteiro, tal qual o filme. Ela tem vida dentro dela, ela tem pulsão dentro dela, ela tem flores dentro dela, desejo de viver, mas isso ela tem que esconder, ela tem que escamotear, e o trabalho meio que terapêutico que é feito ali na abdução final é um trabalho dela de reconexão consigo mesmo, com a sua pulsão de vida e sua pulsão de morte se reencontrando aqui, voltando ali a Freud, né? E para Lacan só existe a pulsão de morte como criadora, a pulsão de morte como construtora de algo. Então, enfrentar vários aliens de vários tamanhos é enfrentar vários traumas, vários medos, um maior do que o outro. Ela vai se encaminhando para isso, e a dança final ali tem esse papel que a gente está discutindo aqui em Lacan. Mas bora lá voltar para a crítica. Bom, e aí na interpretação final, assim, né, eu acho que o filme tem algumas questões que não sei se eu gostei tanto, que ele é muito literal, né, não tem assim um final muito aberto, não tem muito explicado para fazer, o que está dito, está em tela. O mesmo jeito que ela fica acenando para treinar uma espécie de trato social, né, de se parecer bem, sei lá o quê, é o que ela faz no final do filme, dando aquele aceno pro final. Então ali tem um certo gozo em sofrimento, né? Acho que naquela canção final ali tem um gozo em sofrimento por saber que aquela realidade é uma realidade falseada, não é verdadeira. Então o filme trabalha um pouco essa ideia, não tanto quanto eu gostaria, de que no final das contas ela não fez o confronto, né? Ela não disse para a mãe da Maud, ela não se colocou para a cidade, ela não confrontou a crueldade também da cidade para com ela e por aí vai. Esse seria um tema muito rico, né? E é um tema muito rico desse confronto com o real, dessa desautorização desse confronto com a cidade real, e fica nesse final aí com a dança, com esse gozo sofrido ali naquele finalzinho dela, né? A canção diz muito disso, né? De querer ser bem recebida, de querer ser aceita. Nessa cidade tudo é fantástico, tudo é legal, todo mundo tá disposto a batendo a porta te aceitar. E aí a gente volta para essa ideia desses alienígenas, como que a gente eventualmente se sente um estrangeiro na nossa própria família, pessoas trans, questões de sexualidade, negros, enfim, as supostas
supostas minorias, né, muitos se sentem aliens, muitos se sentem estranhos ou estrangeiros, silenciados, tendo que falsear, tendo que parecer algo que não são o tempo inteiro, né? Isso causa um sofrimento muito grande por não poder dizer de si, né? E ela sabe ali no final que não é bem um final tão feliz assim, é mais um hiato, e por tudo que ela mostrou ao longo do filme, que ela botando a mão na goela e arrancando, né, o parasita e tal, que faz a réplica e etc, acho que ela já tá cansando um pouco daquela falsidade ali, e aquele adeus final é um adeus de um gozo sofrido, de uma alegria sofrida, né? É um filme muito interessante, né? Ninguém Vai Te Salvar. Trabalha bastante questões, assim, pode ser muito usado, né, para falar de terapia, psicologia e tudo mais, sobre o dito e o não dito, e como o dito é atravessado pelo dizer. Então, assim, não existe muito bem o não dito, né? Você está sempre dizendo. Isso aqui é interessante, né? Mesmo em um momento silencioso, o sujeito está falando com a roupa que escolhe, né? Muito provavelmente a primeira roupa que ela escolheu lá, ela mudou de cor porque estava muito alegre, talvez. Fiquei pensando sobre isso, né? Ela muda a cor para não parecer tão feliz, então ela escolhe uma cor mais morta e tudo mais. Enfim, é um filme bem interessante, que ganha muito mais pela forma do que pelo conteúdo, mas foi uma grata surpresa, um filme que passa rápido e, assim, por último, é um grande pecado esse filme não estar no cinema. Assim, a experiência seria muito mais engrandecida por uma boa sala de cinema, com um bom som, com uma boa tela, mas enfim, o pessoal aí não acreditou muito na proposta, jogou no streaming, mas felizmente nós ganhamos no streaming um excelente filme. Então, por isso tudo, a minha nota para Ninguém Vai Te Salvar é nota 8.8. É um excelente filme que ganha muito pela forma e nem tanto pelo conteúdo, com uma ótima atuação, boa direção e que trabalha temas bem interessantes e universais de uma forma muito, muito criativa. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.